Olá, hoje vamos falar sobre a peste suína clássica, uma doença muito importante no Brasil, por estar presente nos nossos rebanhos, não no extrato comercial, mas ainda presente em algumas regiões do país. É uma doença primária, ou seja, ela não depende de fatores de risco. Quando ela entra num rebanho, ela causa a doença porque o agente tem patogenicidade absoluta. E ela leva esse nome de peste porque quando ela adentra um rebanho, ela causa alta mortalidade. É suína porque só ocorre na espécie suína, né, tanto o suíno doméstico como o suíno javali, o suíno selvagem, né? E é clássica porque existe outra manifestação que é a peste suína africana, que tem outras características que nós vamos comentar aqui, uma doença que não existe no Brasil. Então, a primeira coisa é a gente saber diferenciar peste suína clássica de peste suína africana. Então, a peste suína africana é causada por um outro vírus, que é o iridoviride, da família iridoviride, transmitida por um carrapato. Então, existe uma fase do ciclo dessa enfermidade que um carrapato ornitodorus faz essa, essa transmissão para os suínos. É um carrapato de vida livre, né, que fica nas áreas de pastoreio e acesso ao animal para fazer, então, a, a transmissão, no caso, para se alimentar do suíno e acaba transmitindo o vírus, né? E depois volta para a área de pastagem. Nós não temos esse carrapato, temos outros ornitodores no Brasil, mas nunca foram identificados infectados, né? Então, em regiões como Ásia, Europa, África, né, eles têm mais problema com esse tipo de hospedeiro intermediário, né? O único foco confirmado no Brasil foi em Paracambi, no Rio de Janeiro, em 1978, no caso da peste suína africana, e ela chegou até o Brasil por conta de viagens internacionais. Então, os alimentos que sobraram nesses aviões, né, dessa comida servida durante essas viagens, essa virou lavagem, né, ou seja, foi usada como alimentação dos suínos, então trouxe o vírus para o Brasil. Tiveram outros focos, né, 223, 77 mil suínos sacrificados, mas não houve uma confirmação precisa de que se tratava de peste suína africana. Pode ser que, no caso, a gente tinha peste suína clássica também nessa época, às vezes se tratava de peste suína clássica, né? Hoje o Brasil avançou bastante em termos de diagnóstico, então é possível fazer essa diferenciação. Então, o último foco comunicado no Brasil de peste suína africana foi em 1981 e o Brasil, desde 1984, é considerado livre de peste suína africana. E nós temos acompanhado aí com preocupação surtos, né, epidemia grave da doença na China e leste europeu, tá? Principalmente relacionado ou criação de subsistência ou javalis, né? Então, o leste da Europa tem bastante javalis de vida livre e acabam circulando entre os países e podem carregar, então, o vírus e levar a doença para um país que estava livre. Bom, a peste suína clássica é um outro vírus, a família Flavoviridae, né? É um vírus mais sensível no ambiente quando comparado com a da peste suína clássica, né? O carrapato não participa aqui do processo, a taxa de mortalidade é menor. Então, a peste suína africana é uma doença mais grave, mais difícil de ser controlada. No Brasil, nós temos 15 estados, mais o Distrito Federal, livres da doença. E atualmente, e aqui quando eu digo atualmente, aqui é recente, né, 2018, 2019, surtos isolados no Nordeste. Então, nós temos um problema na região Norte e Nordeste e, eventualmente, aparecem surtos. E isso está restrito a essa região, principalmente porque nas outras regiões do Brasil foi feito um programa muito intenso de erradicação da peste suína clássica com uso de vacina. Então, tinha uma vacina, uma cepa que era muito segura, barata e produzia uma imunidade duradoura, né? E com a erradicação aqui
na região mais importante da produção suína, foi retirada a vacinação e criadas as áreas livres. Mas região norte e nordeste, provavelmente por conta de serem regiões com a criação de subsistência, esse programa de vacinação acabou não atingindo essas populações suínas, né? E, e fez com que esse vírus permanecesse nessa região. Nós temos as instruções normativas, né, a 6 de 2004, né, do Ministério da Agricultura, né, que estabelece as normas para a erradicação da peste suína clássica, o plano de contingência, ou seja, em caso de surto da doença, e também em 5 de 2009 ele instituiu um plano para a vigilância da peste suína clássica na zona livre, ou seja, onde não tem a peste suína clássica e não está acontecendo surtos, como é que a gente faz uma monitoria ativa para saber se está ou não está livre, né? Se não tiver essa monitoria, é difícil comprovar que nós estamos fazendo uma investigação adequada. O vírus da peste suína clássica, então, é do gênero pestivírus, família Flaviridae, né? Somente um sorotipo com variações antigênicas. Lembrando aqui que na família dos pestes vírus nós temos alguns outros vírus importantes na medicina veterinária, como é o caso do vírus da diarreia viral bovina e da doença das fronteiras em ovinos. Então pode acontecer a infecção cruzada e da imunidade cruzada, por isso no processo de diagnóstico tem que ser utilizadas técnicas adequadas, sorológicas, para não ter um falso positivo, aí, de repente um suíno infectado com o vírus da diarreia viral bovina e ser identificado como peste suína clássica. Então tem que ter anticorpos adequados para esse tipo de prova, né? O vírus é envelopado, né, conferindo então a baixa resistência no ambiente, né? Então, em boas condições de umidade e luz solar, tem uma boa sobrevivência, né, até 2 semanas nas instalações, por 2 horas exposto ao sol, em fezes, né, protegidas do sol e do calor até 5 meses. Mas veja que isso aqui é uma situação ótima, né? É resistente ao frio, né, em animais mortos, poucos dias, mas em carcaças refrigeradas mais de 1 mês, sobrevive à cura, à defumação, e em carcaças congeladas mais de 4 anos. Então essa sobrevivência à cura, à defumação, ela é um detalhe extremamente importante, principalmente pessoas que viajam para outros países e trazem produtos suínos ou que vão para a região infectada, como a região norte e nordeste, podem trazer produtos curados ou defumados e de repente esse produto, as sobras dele podem ser utilizadas para alimentação de suíno, então isso é um risco muito grande para a nossa suinocultura. Então, um vírus sensível à dessecação, à luz solar, radiação ultravioleta, ao cloro, o hipoclorito de sódio ou uma solução com cloro a 3 ppm, seria equivalente aí uma água de bebida, um pouco mais que da água de bebida, uma piscina, né? Então, ele é bastante sensível. A formalina, a detergentes iônicos e não iônicos, iodofor. Então, existem várias formas de controle desse vírus no ambiente. Qual a situação no mundo, né? Então, em cinza nós vemos os países que não são membros, que são membros da OIE, mas não têm um status oficial, né, dessa doença, né? Em verde são os países que são considerados livres. Então veja que o Brasil tem essa demarcação aqui, né, entre separando parte da região norte e nordeste como zonas infectadas. E nós vemos vários outros países vizinhos, né? Depois no próximo slide a gente consegue enxergar isso melhor, né? Mas nós estamos numa situação muito boa com relação à América do Sul, né? Principalmente os países que se avizinham do Brasil. América do Norte é livre, né? E temos aí a Europa livre, mas ainda tem muitos países, dá para dizer um continente, por exemplo, africano, que não existe, então, uma informação oficial.
Olhando o Brasil, né, então nós temos no mapa aqui uma instrução normativa 63 de 6 de dezembro de 2019, então está atualizada. Nós temos 3 zonas, né? A zona 1, que é Rio Grande do Sul e Santa Catarina, foi a primeira zona no Brasil os primeiros 2 estados que se tornaram livres. Depois veio o Paraná e depois uma terceira zona que é composta aqui por outros estados. E nós vemos aqui que parte do estado do Amazonas tem alguns municípios, né? Provavelmente existe uma delimitação das outras áreas por conta de rios, né? E então parte desses municípios estão como zona livre, né? Nós temos aqui os nossos vizinhos mais importantes, que têm suinocultura importante, como Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, livres, mas temos ainda a doença presente ou sem informações oficiais para a OIE, como Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e a Guiana Francesa que aparece como livre, né? Então, existe um risco, mas um risco menor, porque nós temos aí países com a suinocultura não tão importante, com zonas de floresta na parte de fronteira. O mais importante aqui que a gente sempre tem preocupação é com relação aos vizinhos mais próximos aqui, ou de fronteira seca, e esses estão livres da peste suína, né? Com relação aos focos recentes, né, na área que hoje é livre de peste suína clássica, quando ela não era livre, a última ocorrência foi em 1998, em São Paulo, mas a doença está presente, né, principalmente aí na região norte e nordeste. Veja que em 2009 nós tivemos esses casos, aí depois ficamos quase 10 anos sem casos, e de repente aí pipocou vários casos aqui na Piauí, Alagoas e Ceará com 49 casos, né? E preocupou porque fazem fronteiras com a zona livre e havia uma preocupação que esses focos se espalhassem aqui para a zona que não, a zona livre, né? Então a fonte de infecção são suínos domésticos e javalis são os únicos portadores. Então não tem como o vírus se perpetuar no ambiente, né? Precisa estar sempre repassando um animal para o outro. O curso da doença interfere na disseminação, animais jovens, doença aguda, mortalidade alta, ou seja, a chance de transmissão é menor. E reprodutores, doença subaguda ou crônica, então pode perpetuar a doença. Lembrando que no Brasil nós temos uma norma, né, que estabelece as granjas de reprodutores suínos certificadas, que são as únicas que podem comercializar reprodutores, tá? Então, no extrato comercial, o risco de se introduzir a doença por meio de reprodutor é zero. Agora, quando nós pegamos criações de javalis ilegais ou granjas de fundo de quintal, de subsistência, eles não adquirem uma leitoa de alto valor genético. Eles vão comprar de algum conhecido, algum vizinho, e aí tem a chance de introdução da doença. E o vírus é eliminado saliva, secreção nasal, urina e fezes. E os alimentos contaminados é uma importante fonte de infecção. Então, existem vários casos, né? Esse caso da peste suína africana no Brasil, e casos de outras doenças, como a própria febre aftosa, de serem reintroduzidas em países por conta do uso de alimentos, né? De sobra de alimentos na alimentação dos suínos. Veículos, baias, alimento ou roupas podem disseminar a doença, e os aerossóis são pouco importantes, até 1 km, porque é um vírus envelopado. Então, de baixa resistência no ambiente, a mesma situação a gente comentou aqui sobre a doença de Algésica. Então, existe na instrução número 6, instrução normativa do MAPA 6/2004, no artigo 23, ela proíbe o uso na alimentação de suídeos, né? Poderia ser só suínos aqui, de restos de alimentos que contenham proteína de origem animal, de qualquer procedência, salvo quando submetidos a tratamento térmico que assegure inativação do vírus da peste suína clássica. Então, vamos imaginar que uma rede de restaurante possa fazer parceria com uma granja de suínos para usar esses alimentos. Isso é interessante do ponto de vista de proteção do meio ambiente, né? Então,
evitar que esses alimentos sejam jogados no lixão, né, e sejam reaproveitados para alimentação animal, ótimo, né, pensando em, em meio ambiente, né, e até na parte econômica, mas é preciso fazer a inativação do vírus, né, então mesmo que ele não esteja lá, é preciso assegurar que esse material tenha uma temperatura mínima de 90 graus por 60 minutos com agitação contínua, e fica proibida a permanência de suídos em lixões, bem como o recolhimento e a utilização de restos de comida desses locais para a alimentação dos animais. E isso acontece em criações de subsistência, né? Então, muitas vezes isso acontece em algumas regiões, na região norte, nordeste, dos animais terem acesso à rua, se alimentarem em áreas de lixões, e aí acontece a facilidade da transmissão da doença. Então, a importância na cadeia epidemiológica, os reservatórios, como os javalis, e também animais de criação de subsistência e os portadores assintomáticos, que têm infecção transplacentária, né? Então, veja aqui uma granja de javali, o tempo que era permitido aqui no Brasil, né? Mas muita gente ainda cria javalis, né? De forma ilegal. E aqui é a criação de subsistência, aqui essa foto tirada lá no Maranhão, um animal, um reprodutor, provavelmente tem mais de um ano, né? E um animal baixo valor genético, né? Mas que tem uma importante fonte de proteína. Eventualmente essas pessoas matam alguns animais, usam esse dinheiro para comprar cesta básica, consomem parte deles, né? Então faz parte é, da, das tradições, né, de muitas regiões do Brasil ter esse animal do fundo de quintal. E é um risco, no caso, para a suinocultura tecnificada. Bom, com relação à patogenia, quando o animal é infectado com cepas de alta virulência, e todas as vezes que aconteceu a doença no Brasil, as cepas eram de alta virulência, ela entra pela via oral, se multiplica nas tonsilas, faz virimia nos linfonodos, multiplica-se nos linfócitos e macrófagos, e sempre que as células de defesa são infectadas, o sistema imunológico identifica que essas células estão infectadas e faz a destruição delas, né? Também degenera as células endoteliais, ou seja, as células que recobrem os vasos sanguíneos. Com isso, acontece a coagulação intravascular disseminada, né, que leva a uma trombocitopenia, ou seja, uma queda muito grande na quantidade dos fatores de coagulação, plaquetas, e o animal vai ter hemorragia e morte. Por isso, a peste suína clássica, juntamente com peste suína africana e outras doenças que cursam com septicemia e intoxicações, por exemplo, com veneno de rato, né, com aqueles que inibem a cascata de coagulação, todas essas enfermidades são classificadas como as síndromes hemorrágicas, né? Por quê? Porque elas cursam com hemorragias. Então, quando ouvirem falar em síndrome hemorrágica, pensam, opa, peste suína clássica, peste suína africana estão dentro dessas síndromes, né? Mas, no caso, aqui a gente está falando especificamente de peste suína clássica. Então, a gente tem dois momentos, né? Então, o vírus fazendo a multiplicação na parede do endotélio, ele rompe, né, esse endotélio, e o animal inicia então a formação de microtrombos, né, para fazer a, esse coágulo, né, vai fazer então o estancamento dessa hemorragia. Só que à medida que o vírus se multiplica, se dissemina no organismo, vai ter muitas áreas para serem contidas. Com isso vai se esgotando, né, as plaquetas e os fatores de coagulação, né? Então esse trombo ele pode se soltar também, né, e formar então uma área de isquemia, ou ele ficar aderido na parede do vaso, né? Então essa trombose provoca área de isquemia e o animal vai ter sinais clínicos, a gente vai ver, né, áreas de isquemia, e além do consumo das plaquetas levando a hemorragias espontâneas pelo corpo. Então aqui um sinal clínico
de trombose, ou seja, aquele coágulo que caiu na corrente circulatória e foi obstruir um vaso numa extremidade, então aqui o animal tendo essa isquemia de ponta de orelha, ou essas áreas aqui de infarto no rim do animal que morreu de peste suína clássica. Né? E aqui os sinais que a gente enxerga mais normalmente nas granjas, né, é da coagulopatia de consumo, ou seja, houve um consumo excessivo dos fatores de coagulação, então o animal vai ter hemorragias espontâneas, principalmente subcutâneas, nas serosas e mucosas. Então aqui na serosa do intestino grosso, a gente pode ver aqui essa hemorragia bem nítida. Existem cepas de baixa virulência, nunca foram identificadas no Brasil. Elas não causam doença nos animais adultos, mas podem infectar porcas gestantes, atravessar a barreira placentária, fazer infecção de embriões ou fetos, podendo causar morte ou anomalias congênitas, ou até mesmo o animal ser infectado durante o desenvolvimento do sistema imunológico, que é na segunda fase da gestação, o leitão nascer com o vírus, mas sem anticorpos contra ele, né? Porque o sistema imunológico se desenvolveu com a presença do vírus, então ele não enxerga aquele vírus como estranho. Então, um risco muito grande dificulta bastante o controle da doença. Não tem registro dessa forma aqui no Brasil. Bom, então, com relação à forma clássica, tem a forma hiperaguda, evolução 2, 3 dias, aguda de 15 a 20 dias, e a crônica, que pode ser depois da forma aguda, somente aqueles animais mais velhos, né? E a típica, problemas entéricos, respiratórios, reprodutivos, né? Que por sorte a gente não tem circulando no Brasil. Então aqui o amontoamento é um dos primeiros sinais clínicos notáveis da doença. Então, além de os animais terem febre, eles têm medo. Então, quando o tratador entra nas instalações, eles se amontoam, né? Aqui do surto de 2009, aqui no Rio Grande do Norte, né? Novamente aqui do Rio Grande do Norte, mostrando instalações. Aqui não é uma suinocultura de subsistência, mas é uma suinocultura de baixa tecnificação, né? Então, mostrando aqui os animais amontoados, animais com um pouco de incoordenação. Aqui as hemorragias subcutâneas, conjuntivite, né? Então, hemorragia e conjuntivite e amontoamento são bem sugestivos de peste suína clássica. Não são patognomônicos, ela não tem um quadro clínico e nem anatomopatológico patognomônico. Então é impossível fazer o diagnóstico conclusivo só por anamnese ou mesmo por exame macroscópico, né? Então tem que ser feito os exames complementares. Aqui novamente aqui uma criação de subsistência, né? Aqui dá para ver que é de muito baixa tecnificação, né? Animais com escória corporal muito ruim, né? Num surto de peste suína na Amapá em 2009. Então, com lesões principais, a hemorragia subcutânea e também nos linfonodos, hemorragias no intestino, rim, áreas de infarto. E aqui um quadro clínico da peste suína clássica no último foco no Paraná, em 97. Então, numa propriedade, eram leitões com 2 a 3 meses, com febre, apatia, sonolência, tremores, mancha avermelhada na pele, conjuntivite, diarreia, vômito, tendência a agrupar-se. Veja como aparece aqui: febre, conjuntivite, tendência a agrupar e manchas avermelhadas na pele, que de hemorragia subcutânea. Segundo a propriedade, era uma unidade produtora de leitões, porcas apresentavam febre, aborto no terço final de gestação e leitões na creche dos mesmos sinais da primeira propriedade. Então, tem sinais reprodutivos por causa da febre, né? E então as porcas acabam abortando e os sinais que daí com predomínio de conjuntivite, amontoamento e as hemorragias. Bom, os exames laboratoriais previstos pela Instrução Normativa 7 de 2004, né, no Plano de Contingência da Peste Suína Clássica do Ministério da Agricultura,
Nós podemos fazer a pesquisa do antígeno, nos casos recentes, aí até antes de 15 dias, antes de 15 dias, porque depois de 15 dias já tenha os anticorpos, né? Mas para casos superagudos, que morte de animais antes dos 15 dias, ou animais que recentemente estão enfermos, então anticorpos não vão ser detectados, tem que se detectar o antígeno. Aí na faixa dos 10, 15 dias, os anticorpos já são detectáveis e é preciso fazer o diferencial com outras doenças, né? Como a gente falou antes, está dentro do grupo das doenças hemorrágicas. Então, a pesquisa do antígeno, os melhores tecidos é tonsila, linfonodos faríngeos e mesentérios, a válvula iliocecal e o baço, né? Mínimo 20 gramas de cada órgão, um saco plástico separado por animal, refrigeração, é mandado lá para o laboratório do Lapa, né, no Recife. E as provas podem ser imunofluorescência direta, isolamento em cultivo celular, ou imunofluorescência, imunoperoxidase. Então, são provas oficiais, a coleta sempre por veterinários oficiais. Detalhe importante, né? É claro que não vai ser um veterinário de campo que vai fazer isso, tem que ser o veterinário oficial. Na hora de coleta, as tonsilas dos suínos, apesar de serem bem características, elas têm esse aspecto de casca de laranja, por causa dessas criptas tonsilares, então ela é furadinha, fica aqui no final do palato duro, né? E, e ela é fácil de identificar, mas para quem nunca identificou pode ter um pouco de dificuldade, né? Os linfonodos faríngeos, né? Então eles estão localizados numa região que tem tem as glândulas salivares, né? Então aqui uma dica na hora de coletar, para não confundir linfonodo com glândula salivar, é que o linfonodo tem a superfície de corte lisa e a glândula salivar tem a superfície de corte multilobulada, né? Quem quiser mais detalhes, né? Existem várias dicas sobre características anatômicas dos suínos, né? Existe um artigo publicado na Pesquisa Veterinária Brasileira, aqui em 2013, que é um artigo excelente, com excelentes fotos e essas imagens que foram retiradas de lá. Então, o suíno tem particularidades anatômicas, é importante reconhecer para não confundir eh, essas particularidades com lesão, né? Bom, a válvula ileocecal também é um órgão de eleição. Às vezes as pessoas se perdem, meu Deus, como é que eu vou achar a válvula ileocecal? Então não precisa se desesperar. Primeiro você identifica o seco, faz aqui a separação, uma dessecação assim com a própria mão, até você chegar na exata divisão do ilho e do seco, e depois se encontra aqui esse tecido linfóide que compõe essa válvula, né? Bem na divisa entre o ilho e o seco. É um órgão de eleição. Então, esses exames laboratoriais, as coletas realizadas por veterinários oficiais, a pesquisa de anticorpos, por sorologia, colhe o sangue dos animais doentes e saudáveis também, mínimo 3 ml de soro por animal. Existem duas provas, a prova de ELISA, que é para triagem, e a soroneutralização, que é confirmação. É necessário fazer o diagnóstico diferencial para algumas enfermidades. Para o controle da peste suína clássica, só existe uma forma de saneamento, que digamos, o sacrifício, a eutanásia de todos os animais, incineração, né? Então, diante da suspeita, todos os envolvidos na cadeia de produção de suínos, não só veterinários, produtores, mas todos os envolvidos, freteiro, etc., tem que fazer a notificação obrigatória, né? E aí existem as normas para erradicação e para contingência. E a propriedade é interditada e eutanásia de todos os animais. É a única forma de saneamento. Lembrando que quando nós falamos de algésicos, existia 3 alternativas. Aqui não tem 3, aqui só tem uma, né? Então, aqui mostrando no surto de 2009, então, os surtos aconteceram em regiões de floresta, em regiões normalmente alagadas, aqui no Amapá, imagem cedida aqui pelo Diagro, né? Então, o pessoal aqui da Defesa Sanitária, dificuldade para chegar até o local, até para fazer a incineração das carcaças, porque se cavar aqui é uma região de floresta muito úmida, então tem que fazer um estrado aqui de madeira para fazer a incineração. Aqui foto cedida pelo IDIAR,
que é o órgão de defesa do Rio Grande do Norte, né? Estão fazendo aqui então a eutanásia dos animais. Normalmente essa eutanásia é feita com uma pistola de dardo cativo, né, que provoca uma concussão cerebral, uma morte imediata dos animais. E aí a incineração dos animais aqui no Pará. Então vejo que é uma propriedade beira-rio, né? Então os animais tem lá uma instalação, né, muitas vezes sobre a própria água, né? E aqui feita então a eutanásia de todos os animais. Muito bem, então a gente finaliza aí a peste suína clássica, lembrando uma doença primária, presente no território brasileiro, região norte e nordeste, né? Foi controlada no Brasil eficazmente, né, quando ela estava presente na área importante de produção suína por meio de vacinação, uma vacinação maciça, obrigatória por 10 anos, depois foi retirada e foram criadas então as zonas livres, reconhecidas pela Organização Internacional de Epizootias, né? Então não é só reconhecimento nacional, é internacional. Mas nós temos ainda áreas infectadas que está sendo feito um trabalho intensivo do Ministério da Agricultura para fazer então a erradicação da doença nessas áreas onde onde a peste suína clássica ainda permanece. Fica aqui meu e-mail para informações complementares se necessários. Até a próxima aula.